oração, Pai, nessa noite. Eu quero orar, Pai. Uma pessoa, meu Pai, cada pessoa aqui nessa noite, Jesus. Estamos aqui, Pai, para te adorar. Porque, Pai, sem a tua presença não somos nada, sem ti nada podemos fazer. Aquilo que não podemos fazer, o Senhor pode. Então visita, Pai, todos nós. Usa, Pai, tua serva para falar no nosso coração. Porque precisamos mais de ti. Cada dia precisamos aprender mais do Senhor. Usa, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só na igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia, a sua Bíblia, né? As nossas Bíblias. O livro de Romanos, capítulo 5. Amém. Quem sabe? Romanos 5. Para falar sobre os frutos da justificação pela fé. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 1 para contextualizar, né? Aleluia, Romanos 5. Glória a Deus. Amém? E diz assim: E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. No 12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós lemos todo o capítulo 5 para trazer o contexto da mensagem de hoje, né? Hoje, acredito que é de conhecimento de todos, dia 31 de outubro, né? É o dia que nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, né? Então nós somos sim protestantes, né? Nós somos adeptos da Reforma, porque a Reforma ela trouxe liberdade para que a gente pudesse ter acesso à Palavra de Deus. E também nós aprendemos através daquele ato, né, de coragem, né, de Martinho Lutero, que expôs toda a verdade. Nós hoje entendemos que o justo viverá pela fé. Então a igreja teve um tempo, no momento da igreja no século XIX, que a igreja ela era autoridade sobre tudo. Ela era autoridade sobre a política, ela era autoridade sobre o governo, ela era autoridade sobre o exército, ela era autoridade até mesmo sobre a ciência, e ela era autoridade até mesmo sobre as artes. Então naquele período, tudo era voltado à igreja. Tudo que se fosse fazer era voltado à igreja. Então, se fosse para instituir um rei, a igreja precisava consentir que aquele rei fosse instituído. Se fosse no tempo de hoje, se fosse para escolher um presidente da república, a igreja teria que consentir que aquele presidente, aquele governador que iria governar o país estava de acordo com os mandamentos e as leis de Deus. Então houve um período na igreja que ela era a autoridade máxima, mas aos poucos ela foi perdendo essa autoridade. Nesse período, até mesmo se um artista fosse pintar um quadro, esse quadro teria que ser relacionado à Bíblia Sagrada. Por exemplo, se ele fosse pintar um quadro, ele tinha que pintar um quadro Jesus e os discípulos da Santa Ceia, por exemplo. Né? Então tudo passava pela igreja. E por causa desse poder, a igreja, que é feita de homens, né, nós sabemos, foi se corrompendo. Porque como a igreja era a autoridade máxima, então os homens começaram a vender indulgência. O que é indulgência? Era algo que eles cobravam para ter pecados perdoados. Então, por exemplo, se a pessoa que queria ter 5 anos de perdão de pecado, ela ia lá e pagava uma indulgência. Se ela queria ter 10 anos de pecado perdoado, era mais caro. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tinha, mais poder aquisitivo, mais ela pagava para esta igreja, que é a igreja católica, né? Nós sabemos a igreja católica, por isso que a igreja católica é riquíssima, e mais anos de perdão essa pessoa tinha. Porque quem que dava o perdão, irmãos? Era o padre, né? Era o Papa. Era o Papa que liberava o perdão. Então Martinho Lutero, que era um frei na época, né, que estava lá fazendo os seus deveres sacerdotais, e uma vez ele lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também não era traduzida em todos os idiomas, ele vivia na Alemanha, mas a palavra de Deus não era traduzida para o alemão. Então as pessoas, os alemães, não tinham acesso à palavra de Deus, e quando eles iam para a igreja, eles apenas se alimentavam daquilo que o padre pregava. Então Martinho Lutero, que tinha o idioma, tanto conhecia o idioma da Bíblia e traduzia para o alemão, uma vez no escuro, a história diz, né, que ele, acesa a luz de velas, ele leu a palavra que está escrito: o justo viverá pela fé. E ali ele levantou as 95 teses, que foram resumidas em 5
solos, né? 5 fundamentos da reforma que nós conhecemos, que é o que nós vemos hoje, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória, somente a Deus. Então ali, aquela corrupção foi perdendo a força, irmãos. E aí a verdade foi sendo esclarecida, foi sendo explícita. E ali, irmãos, as escamas dos olhos das pessoas foram caindo. E elas foram compreendendo que mesmo sendo pecadoras, aleluia, apenas existe um único remidor, que é Jesus Cristo. Foi isso que nós lemos aqui agora. Temos sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, nós fomos aceitos por Deus, fomos declarados justos. Somos pecadores, mas eu costumo dizer com o nome na frente: pecador justificado, declarados justos. Nós temos paz com Deus, irmãos, com nosso Senhor Jesus. E pela fé nós entramos onde, irmãos? Nessa graça, que é o favor imerecido. Então, irmãos, graças a Deus, que hoje nós temos acesso à Bíblia, que hoje nós temos acesso à palavra de Deus, para não sermos enganados. Hoje existem outros tipos de engano, porque o adversário, irmãos, o inimigo da palavra, o inimigo da cruz, ele vai, irmãos, sendo entronizando no meio da igreja, e ele vai lançando seus métodos de acordo com o tempo, de acordo com o século, de acordo com a modernidade. Mas nós não, irmãos, nós estamos aqui diante da verdade, da luz da palavra de Deus, e nós entendemos que nós fomos agora declarados justos diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, essa palavra não é uma palavra de motivação. Ele não está dizendo alegrai-vos no Senhor para motivar as pessoas em Filipos, ou para motivar os irmãos que estavam se compadecendo pelo fato de Paulo estar preso. Não, aquela palavra não é uma palavra de motivação. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo está dizendo que verdadeiramente, irmãos, nós temos que nos alegrar em Cristo, porque Ele pagou a nossa dívida, aleluia, porque nós somos justificados pela fé em Cristo. Então, na vez que eu creio em Jesus, eu entro pela fé a esta graça e me mantenho firme e vou dando glória na esperança da glória de Deus, aleluia. Então eu estou num processo de transição, de mudança. Eu preciso compreender isso. Ontem à noite eu estava vendo os vídeos. Eu fiquei presa nos vídeos ontem à noite, de uma moça que ela é uma cabeleireira e ela é especialista em cacho, cabelo cacheado do lado e crespo. E aí eu fiquei presa no vídeo dela porque as mulheres que estão procurando ela estão naquele processo de transição. É as mulheres que têm o cabelo crespo e passaram a vida inteira alisando o cabelo e não se identificam mais com aquela imagem, né? E aí elas querem estar naquele processo de transição, deixando o cabelo natural vir, para poder retornar à identidade delas, né? Que é o cabelo que Deus deu a elas, né? E é engraçado porque elas choram, elas se emocionam, elas contam testemunho. E aí uma falou assim: mas eu aliso o cabelo desde os 12 anos, eu nem sei como que é o meu cabelo de verdade, né? E ela é topíssima, ela deixa o cabelo maravilhoso, é um cacheado assim, lindo, 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 lindo. Todo harmonioso, sabe? Não é uma coisa assim, é uma coisa tratada, bem tratada. E aí, você vê que o cabelo, quando elas vão lá, só para a gente entender o que é o processo espiritual na nossa vida.
O cabelo ele está com duas formas, né? Ele está com duas aparências. Ele está metade crespo e as pontas lisas. Então o cabelo está de duas formas, né? Porque o processo de transição é isso. Você para de passar química e deixa o cabelo limpo, né? Aí você só vai cortando as pontas. Aí já algumas tinham que cortar bem curtinho mesmo, né? Que é para deixar só o natural. E a transformação, depois que ela faz o tratamento, que ela corta, ela, né, passa lá os produtos e vem aquele. A transformação assim é surreal. É surreal. Quando ela tira a toalha assim, né, aquela capa, ela levanta a capa e faz o efeito assim, né? E é surreal, que muda assim a pessoa, de dentro para fora muda. Ela chora, ela se emociona. Tem umas que até passam mal o treino, assim, né? Porque o resgate da identidade original da pessoa, né? Porque assim, irmãos, o que o mundo oferece é aquela coisa plastificada para nós, né? O que o mundo oferece, mas é aquilo que está na moda, né? É aquilo que está no século ali presente. Tanto é que a palavra do Senhor fala, irmãos, que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandece a luz do Evangelho na vida dessas pessoas. Então, por que eu fiquei presa naquele vídeo? Porque eu comecei a ver aquilo como a nossa vida espiritual, né? Outrora nós estávamos, nós éramos o quê? Presos, escravos do pecado. Só que eu preciso entender uma coisa. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, então ele veio com esse resgate do original, do plano original, da minha verdadeira identidade. A identidade verdadeira, irmãos, que ocorreu até mesmo antes da fundação do mundo, antes do pecado, porque a Bíblia diz aqui, nós lemos aqui no texto, que o pecado ele veio antes da lei. A lei não veio antes do pecado. Porque Deus só falou assim para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim, não existe lei. Primeiro veio o pecado, para depois vir a lei. Porque quando Deus deu a lei para Moisés, o pecado já existia. Quando Deus falou assim, não matarás, as pessoas já estavam matando. Quando Deus falou assim, não adulterarás, as pessoas já estavam adulterando. Quando Deus falou assim, não cobiçarás aquilo que é do próximo, as pessoas já estavam cobiçando. Então a lei, quando veio a lei, ela veio, irmãos, para apontar, para mostrar o pecado. A lei é como uma lente de aumento, então ela mostra o pecado, mas ela não é eficaz para salvar. Então nós entendemos uma coisa. Hoje eu olho para a lei e eu entendo porque eu recebi o entendimento. Aleluia. Eu recebi a revelação. Então eu não sou salvo porque tem uma lei, eu sou salvo porque me foi revelado. Por revelação. Aleluia. E essa revelação ela vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. É o que acontece conosco, irmãos, essa transição. Então quando eu estou no mundo, eu vou me amoldando aos padrões do mundo. Mas quando eu volto para Cristo, irmãos, aí vem que a revelação de quem eu sou verdadeiramente, de quem Deus quer que eu seja. Aleluia. Então o poder do pecado é destruído. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não se trata da presença. A presença do pecado tem, mas o poder do pecado é destruído. E aí é que entra o quê? A graça. E foi Jesus que fez isso, irmãos. Foi Jesus que fez isso, que destruiu as obras do diabo. Aleluia. Foi Jesus que fez isso, irmãos, que destruiu o poder do pecado que havia em nós. Porque outrora nós éramos escravos do pecado, irmãos. Outrora nós andávamos em pecado. Outrora nós andávamos em trevas. Outrora nós andávamos segundo o padrão deste mundo. Mas agora não. Agora nós recebemos a revelação da vida, a revelação
Aí eu vou te falar uma coisa. Existe o erro, o pecado da nossa natureza, a tentação, mas existe a prática do pecado. São coisas diferentes. E eu vou te falar uma coisa com toda a certeza e convicção do mundo. Isso é Bíblia. Tá? Não sou eu que estou falando. Se uma pessoa disser que teve encontro com Cristo e viver na prática do pecado, sinto muito. Essa pessoa nunca teve encontro com Cristo. Porque não recebeu a revelação. Porque quando Cristo entra na vida do ser humano, ele destrói o poder que o pecado tinha sobre aquela vida. Não foi assim com você? Não foi assim comigo? Não é assim conosco? Quando Jesus entrou na nossa vida, a primeira coisa que aconteceu, irmãos, foi isso. As algemas caíram, as correntes quebraram, as escamas dos olhos caíram, aleluia. Eu sou um pecador por natureza, mas agora, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, por causa do seu amor, aleluia, por causa da justiça que Ele executou para agradar o Pai, para satisfazer o Pai, aleluia, o poder do pecado foi destruído, aleluia. Agora eu sou aceito por Deus, agora eu sou amigo de Deus, aleluia, agora eu sou justificado pela fé. Essa é a doutrina da graça. Essa é a doutrina da justificação. Justificados pela fé. E por causa disso, irmãos, por causa dessa revelação, quem está entendendo? De que aquilo que era para mim a morte foi destruído e hoje eu tenho vida. Por isso que você tem que se alegrar todo dia por causa desse nome aqui, ó, Jesus. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Ele fala 2 vezes, mas eu não falo isso para te motivar, não. Eu te falo isso para você lembrar, porque se não fosse Jesus, todos nós estaríamos aqui sob o poder do pecado. Se ele não quisesse revelar a nós, mas Ele quis se revelar a nós. Ele quis, aleluia. Ele nos atraiu à sua presença. Ele nos atraiu pela sua graça, pelo seu favor, aleluia. Ele nos atraiu, irmãos. Então é impossível, eu vou te falar uma coisa, é impossível alguém que tenha tido um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, permanecer na prática do pecado. É impossível. Se alguém fala que está em Cristo e permanecer na prática, eu estou falando de prática. A prática é todo dia. É algo que está sob o domínio. Às vezes a pessoa vai até ficar alguns anos incubado. Né, pastor? Sabe o vírus incubado, né? Aí a pessoa faz um exame que está pegando lá positivo, aí ela nem sabe que o vírus estava incubado. Tem gente incubada dentro da igreja, irmãos. É verdade. Aí essa pessoa está lá incubada, está escondida, 10 anos na igreja, aí de repente surge uma oportunidade, aí a pessoa revela, essa pessoa nunca teve encontro com Cristo, porque começou a entrar na prática daquilo que desagrada o seu Senhor, daquele que morreu em nosso lugar. Então a maior vitória que nós temos é essa, irmãos. O poder do pecado foi destruído de nossas vidas. Nós temos a presença dele. Quando a gente liga a televisão, quando a gente passa, nós vamos ter a presença do pecado, das práticas, a presença, mas o poder não. Você foi livre do poder do pecado. Aleluia. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós passamos da morte para a vida. Por isso que eu estou falando da transição. Por isso que eu fiquei presa naquele vídeo. Fiquei presa porque eu estava vendo o lado espiritual, eu estava vendo cabelo, eu estava vendo estética, eu estava vendo que verdadeiramente
Jesus fez nas nossas vidas, resgatou a nossa identidade original, e isso traz paz, porque as mulheres estavam presas na chapinha, irmãos, presas na química, presas na progressiva. É uma sensação de liberdade, todas elas falam a mesma coisa, sensação de liberdade. E a Bíblia está escrito lá em Gálatas 5:20, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para que nós caiamos novamente no jugo de escravidão. Isso é tolice, irmãos. Uma vez eu fui liberta do poder do pecado. Por que eu não quero no jugo de escravidão? Só se eu for tola. Todo pecado, irmãos, é tolice. Sabia disso? Tolice. A Bíblia diz o quê? A sábia, ela edifica, ela constrói, a tola destrói. Não é isso? Tolice é isso, irmão. Você tem a oportunidade de edificar, você tem a oportunidade de construir, você tem a oportunidade de avançar, você tem a oportunidade de ter vida e vida em abundância, você tem a oportunidade de se salvar. Então você abre mão daquilo que Deus está dando oportunidade para viver de maneira tola e perder a salvação. Por causa de alguns minutos ou algumas horas de prazer que seja, perde uma vida toda por causa de um pecado. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus fez aqui, Ele fez de uma vez por todas. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de consultar outros oráculos, eu não preciso de mais. A pastora falou, diz que a gente vai ter os oráculos, outros tipos de oráculos lá. Jesus é o suficiente. Ele é totalmente suficiente para nós. E aqui ele vai falar que nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Em outras traduções está escrito que produz a perseverança. Paciência e perseverança é a mesma coisa. Sabe o que significa ser perseverante? É ser forte no caráter. Sabia? Caráter forte. Pessoa que persevera. Paciência. Eu gosto mais da palavra perseverança do que da palavra paciência, apesar de elas duas serem a mesma coisa. Caráter forte. Forte no caráter, não mudar. Porque está recebendo o dom de Deus, a graça de Deus, a luz de Deus. Por isso que não muda. Independente da circunstância, o pecado não tem mais poder sobre essa pessoa. O mal não pode mais se apoderar, aleluia, porque ele foi destruído de uma vez por todas. Esse é o verdadeiro convertido, irmãos. Essa é a pessoa que se converteu verdadeiramente. Não estou falando para você que você não vai ser tentado, você vai ser tentado, você vai até sentir alguma coisa, você vai até, ali contra conflito a sua carne e o seu espírito, porque a Bíblia diz que o Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero você acaba fazendo. Só que você vai entrar em conflito, em guerra, e você vai declarar para a tua alma, aleluia, você vai declarar para a tua alma, o Espírito venceu, a vida venceu, Jesus venceu, aleluia. Então eu também vou vencer, porque eu sou mais do que vencedor. Você pode até entrar em um conflito sabendo que já venceu. Essa é a revelação. Por isso que eu não me entrego. Então, quando ele está falando aqui de perseverança, está falando de caráter forte, irmãos. De alguém que recebeu o dom de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que toda bondade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então, eu não posso crer aqui e lá na frente deixar de crer. Nós fomos encontrados por Ele. E Ele vai falar que vai produzir também uma experiência de vida, experiência com Deus. E a experiência é esperança. E essa esperança não traz confusão. Porque
porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então não tem como você ter confusão na sua mente. Que tipo de confusão? Nossa, eu estou passando por tudo isso, será que Deus me ama? Nossa, eu estou passando por tudo isso, acho que Deus não me ama, não é possível, Ele me esqueceu. Não, a Bíblia diz que Ele não nos desampara. A gente estava desamparado outrora, sem Jesus. Aí veio a lei para mostrar o pecado. Ó. A lei é isso. Por que a lei? Porque vocês já estavam pecando antes do advento da lei. Antes da lei existir, já havia pecado. Só que a lei aponta para Cristo. Porque Ele é a lei. Aleluia. Tudo isso aponta para Cristo. Por isso que ele fala aqui, olha. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que instituiu a lei. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem? Jesus. Se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão o pecado foi retirado. Olha que tremendo. O aguilhão do pecado foi removido. E nós podemos declarar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. E aí nós vamos receber um novo corpo, um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Paulo fala assim que essa nossa carne aqui é mortal, né? Por que a gente precisa morrer? Porque a semente, quando ela cai na terra, ela morre assim, para nascer um novo fruto. É assim que vai ser conosco também. Nós morremos carnal, matéria, caímos a semente na terra, morremos para nascer agora um fruto incorruptível e imortal. Porque nós vamos ressuscitar um corpo de glória. Por isso que a morte não tem mais poder sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele fala que nós ainda estamos fracos. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, por todos, né? Nós éramos ímpios, estávamos longe de Deus. E aí nós somos feitos agora, irmãos, amigos de Deus. Aleluia. E aqui na palavra, para encerrar, que eu contextualizei, mas aqui a gente entende, né, que por uma só ofensa todos pecaram, mas por um que obedeceu todos também receberam a absolvição, né? A graça, a justificação, todos que creem agora é pela fé, não é pelas obras, né? Não é por aquilo que eu faço, mas é pela fé na obediência de Cristo, é pela fé no sacrifício de Cristo, é pela fé dos méritos de Cristo. Aleluia. Porque Deus é justo. Nós falamos assim: Deus é bom no sentido de ser justo. Ele é tão justo que enviou o seu Filho para morrer por nós. Por quê? O pecado é um feito, é crime contra Deus e precisava ser pago. E ele foi pago em Cristo, no Filho dele. Então, quando Cristo cumpriu a lei, quando Cristo foi sacrificado em nosso lugar, então a justiça foi feita para que houvesse paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui resume a nossa vida todinha. Esse versículo 1 do capítulo 5 resume toda a nossa vida. Porque não existe paz sem justiça. Para ter paz tem que ter justiça. Então Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. Ele é um Deus justo. O pecado precisava ser punido. Então foi punido em Cristo, para que a gente fosse absolvido. Então a mensagem dessa noite é: não
não largue a mão de Cristo. Aleluia. Não negue a Cristo. Não abra mão de Cristo. Esteja em Cristo até o último dia da sua vida. Aleluia. Esteja em Cristo. Não é com Cristo, é em Cristo. Até o seu último suspiro. Aleluia. Porque é Ele, o único mediador entre Deus e o homem. É Ele que nos reconciliou com Deus. Foi Ele. E é Ele que está intercedendo por nós à direita de Deus. Aleluia. Então nós entendemos que porque Ele, pela ofensa de uma morte, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte outrora reinava em nós. Hoje reina a vida e justiça. Aleluia. Em nós. Então o que tem reinado na tua mente, no teu coração, na tua vida? Para que você seja livre de toda condenação, de toda angústia, de toda dúvida, de toda incredulidade, de toda cegueira. Nós precisamos ser livres nessa noite de tudo aquilo que nos coloca em dúvida daquilo que Jesus fez, irmãos, de uma vez por todas, de maneira total, eterna. Aleluia. Eu não posso ter dúvida. Alguém aqui tem dúvida da salvação? Alguém aqui tem dúvida? Alguém aqui acha que faltou alguma coisa ainda para Jesus fazer que Ele não tenha feito? Quando Paulo fala assim que nós temos que nos alegrar, não é somente Paulo, nos alegrar, gloriar e alegrar é a mesma coisa, né? Nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Tiago também fala isso. Ele está querendo dizer o seguinte, em outras palavras, Paulo está dizendo assim que não há nada, não existe nada que nós venhamos passar que Jesus não tenha passado ainda. Nada. Porque Ele cumpriu todas as coisas passando por provação. A traição, Jesus foi traído. Abandono, Jesus foi abandonado. Vergonha, Jesus foi envergonhado. Rejeição, Jesus foi rejeitado. Violência, Jesus foi violentado. Mentiram sobre Ele, mentiram sobre você. Te caluniaram, mentiram sobre Jesus. Caluniaram Jesus também. Não tem nada, irmãos, nada. Nós vamos passar pela morte, Jesus passou pela morte também. Nada, não existe nada que a gente venha passar que Jesus não tenha passado. Então eu me alegro, me glorio nas tribulações, porque ela vai produzir em mim um caráter forte, aleluia. Uma perseverança, aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos, que vai até o fim sem negar a fé. Aquilo que o pastor falou no começo, no início do culto. Então, Jesus, Ele veio nos trazer abundância de graça, dom de justiça e reino em vida. Glória a Deus. Pela ofensa de Adão entrou juízo para todos os homens, condenação. Mas por um só ato de Jesus veio a graça e a justificação. Somos o quê? Considerados, declarados justos diante de Deus. Mas a pessoa fez tanta coisa quando era do mundo, mas eu fui declarado justo. A pessoa foi roubou, matou, mas pela fé eu vim para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus e sou declarado, considerado justo, porque Ele operou a justiça no meu lugar. Aleluia. E por fim, no 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. E quanto mais apresentava a lei, mais o povo pecava. Então, quanto mais Moisés falava lá dos mandamentos, mais o povo pecava. Porque eles não tinham revelação, irmãos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde teve pecado em excesso, a graça foi abundante. Aleluia.
Quanto mais pecado, mais graça, né? Mais favor merecido, mais chance, mais oportunidade, mais favor de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado reina na morte, irmãos. Nós vimos aí o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E aí muitos vão se manifestando, olha o pecado da família, das pessoas, dos migrantes que morreram. Isso é justiça de Deus, irmãos. Não é que a gente é ruim, não, mas é a justiça de Deus. Precisa se cumprir. O salário do pecado é a morte. A pessoa não quer nada com Jesus. A pessoa quer viver no erro, quer viver no pecado, então não há o que fazer. Quem está com Jesus é livre do pecado. Quem está com Jesus é liberto do pecado. Quem está com Jesus não tem mais o domínio do pecado sobre si. Aleluia. Porque a graça abundou nas nossas vidas. Então, onde o pecado reinou, hoje reina a graça pela justiça para a vida eterna. Aleluia. Então, nessa noite, nós vamos perseverar, irmãos. Nós vamos ser forte no caráter. Aleluia. Na conduta, no nosso caráter em Cristo, independente do que aconteça. Aleluia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Crucifica. Lança na cruz a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ansiedades, as suas emoções. Lança na cruz. Crucifica nesta noite. Aleluia. Os teus sentimentos, as suas paixões, porque isso vai trazer vida eterna para você, vida com abundância de graça, de favor, aleluia, de alegria, de paz, porque você está lançando sobre a cruz, e na cruz foi feita justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pés. Pai santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esta palavra, Pai, que vem, Senhor, trazendo, Pai, um ânimo nos nossos corações, Pai, uma alegria na nossa alma por Jesus Cristo, Senhor. Nós passamos pela transição, Senhor. Nós saímos dos moldes, dos padrões do mundo, Senhor, e adentramos ao padrão do céu, a cultura do reino. O Senhor tem resgatado dia após dia a nossa identidade, a nossa identidade original, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Pai, porque isso produz para nós liberdade, produz para nós paz, Senhor. Nós não somos mais escravos, meu Deus, do pecado, do poder do pecado, mas nós somos livres nessa noite, aleluia, livres pelo sangue, livres por Jesus, e nós te agradecemos, Senhor. Nós nos alegraremos, Senhor, na tua presença, Pai. Nós nos alegraremos com esta verdade tão gloriosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, Senhor, para que toda cilada do adversário, Senhor, toda investida do mal, Senhor, que porventura estiver, Senhor, nas nossas vidas, Pai, venha cair por terra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor venha iluminar cada vez mais o nosso entendimento, aquecer o nosso coração, Pai, avivar a nossa vida nessa noite, Senhor, com esta palavra, Senhor, que é tão gloriosa, Pai, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, aleluia. E a coisa boa é ter paz contigo, Senhor. Coisa boa é te servir, é te adorar, te glorificar, Pai. É pertencer a este reino, Senhor. Ah, Senhor, é ter convicção da salvação
como alguém que teve um encontro com o Senhor, alguém que foi salvo, aleluia, alguém que encontrou o seu Senhor, o seu Salvador nessa noite. Pai, nos leve em paz e segurança, Senhor, aos nossos lares, Senhor, nos livra do mal, Senhor, nessa noite, e nos reveste, Pai, com a tua armadura, com o teu poder, com a tua presença. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Estenda a sua mão, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam amém. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus amado.